Em Apocalipse 3:20, tem uma exortação bíblica para uma igreja muito rica, a igreja de Laodiceia. E Jesus começa dizendo as seguintes palavras: eis que estou à porta, vírgula, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, vírgula, e abrir a porta, vírgula, entrarei em sua casa, vírgula, e com ele cearei, vírgula, e ele comigo. Eu fiz questão de colocar os pontos e as separações, para que fique bem compreendido o que Jesus queria dizer à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E era a igreja mais rica que tinha. Era a maior igreja. Seria hoje, nos nossos dias, uma da... Escolhe aí a maior denominação evangélica que existe. Há alguns teólogos que acreditam que se trata da igreja em várias épocas, mas há teólogos que acreditam que seja a uma igreja específica. Mas eu acredito que é a uma igreja específica. Mas pode ser aplicado também a todas as denominações e templos. Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Na verdade, aquela igreja, porque se você olhar o contexto, você vai ver que Jesus está dando uma dura exortação àquela igreja no ano 100 depois de Cristo, ou seja, 67 anos depois que Jesus havia assunto ao céu. Ele volta à terra com um corpo transformado na revelação a João, o apóstolo do amor, e escreve a carta às 7 igrejas da Ásia. E uma delas é Laodiceia. Laodiceia era a igreja pomposa, era a igreja rica, era a igreja onde eles faziam festas, era a igreja onde eles tinham muito dinheiro. Só que eles já haviam expulsado Jesus da igreja. Eles já haviam matado Jesus novamente. Assim como lá atrás, 67 anos, Jesus morreu na cruz, eles também haviam crucificado Jesus. Porque eles não aceitavam mais que os pobres entrassem na igreja. A exemplo da igreja do século XIX, que também expulsou Jesus da igreja, ao ponto de um filósofo cristão dizer: Deus está morto. Ele não disse que Deus estava morto, o nosso Deus. Não. Ele disse que os cristãos haviam matado Deus no coração deles. Porque Jesus foi claro. Ele disse: ou vocês servem às riquezas, ao capitalismo, à ganância, ou vocês servem a Deus. Vocês não podem servir a 2 senhores. A riqueza tem que ser uma espécie de serviçal, de escravo com o qual nós usamos para fazer o bem. Mas algumas pessoas colocaram
essa riqueza como Deus. Colocaram a riqueza acima de Deus. Então, em tese, em figura, eles mataram Deus e se apegaram ao dinheiro. Os pastores mataram Deus e se apegaram ao dinheiro. Os políticos mataram Deus e se apegaram ao dinheiro. A igreja matou Deus e se apegou ao dinheiro. Foi por isso que Nietzsche, tentando explicar isso, ele disse: Deus está morto. E aí houve várias réplicas do filme Deus não está morto, porque é como se fosse um contraponto da afirmação nietzschiana de Deus está morto. Mas na verdade ele estava falando da questão espiritual. Ele não estava falando que Deus estava morto no sentido geral, porque Deus não morre. Deus não morre. Mas no sentido figurado, quando a pessoa ele prefere as riquezas, a luxúria, a ganância, ele mata Deus. E aqui na igreja de Laodiceia, eles já haviam expulsado o dono da igreja para fora dela. Mas como Jesus é educado, ele bate na porta. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então Jesus, em vez de ir diretamente ao templo, ele vai diretamente a pessoas. De maneira que dentro de um templo pode ter 50 pessoas com a porta fechada para Jesus e o coração aberto para o dinheiro, para a ganância. E pode ter 50 pessoas com a porta aberta para Jesus. 50 com o coração fechado, expulsaram Jesus e preferiram o dinheiro, o Deus Mamon, e 50 pessoas que abriram o coração e deixaram Jesus entrar. E na verdade é assim mesmo que está dividida a humanidade. 50% da humanidade abriu o coração para Mamon e Mamon entrou. E 50% da humanidade abriu o coração para Jesus e Jesus entrou. Então é muito fácil discernir. Basta um mendigo bater a porta, como aconteceu naquela história do pastor daquele filme e do livro Em Meus Passos, o que faria Jesus? O mendigo bateu a porta dele, era um anjo do Senhor que tinha sido enviado, e disse: pastor, eu preciso de um prato de comida, estou com fome. Ele disse: eu não posso te atender, não tenho tempo, estou preparando o meu sermão e estou indo para a igreja. Era um dia de domingo, e quando ele estava lá na igreja pregando, justamente que Deus havia amado o mundo de tal maneira, que Deus era amor, aí o mendigo que foi fazer uma visita, entrou de sorrateiro na igreja dele, gritou lá de dentro da igreja: você não prega a verdade, porque você me negou um prato de comida. Como que você pode defender o Deus de amor, mas você não me amou? Você não me ajudou, você me deixou passar fome. E aí aquele pastor parou e refletiu.
e disse lá de cima: ele está certo. Ele está certo. E aquela igreja se tornou uma exímia defensora das coisas sociais, das causas sociais. E aquele pastor se tornou o maior pastor daquela cidade. Em meus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus negaria sua mão? Será que Jesus irritaria seu irmão? Será que Jesus mataria? Será que Jesus ia pregar uma mensagem de agressão baseada no Velho Testamento? Então, este Jesus que bateu a porta da igreja de Laodiceia, no ano 100 depois de Cristo, ele estava dizendo: eu quero entrar na minha igreja. Mas que hoje, irmão, se Jesus chegasse hoje em forma de um homem andarilho, de um mendigo, será que ele entraria na igreja? Será que ele entraria? Lá no século XIX também, o pregador metodista, pastor John Wesley, que foi à América pregar e disse: fui à América pregar para os moravianos, e quem é que me converte? E quando ele volta aos Estados Unidos, à Inglaterra, ele volta totalmente mudado, e ele começa a pregar para os mendigos e levar para a igreja. Mas os pastores anglicanos não aceitavam. E diziam: irmão Wesley, por que você traz essas pessoas para cá? Por que você traz essas pessoas sujas, essas pessoas imundas, essas pessoas maltrapilhas para a casa do Senhor? Ele disse: mas a Bíblia está escrita lá em Tiago que eu não posso colocá-las no estrado dos meus pés. O Evangelho não é para todos. E aí o Wesley foi expulso da igreja. Então ele foi para cima do túmulo do seu pai, que havia sido pastor 50 anos daquela igreja anglicana, e gritou a célebre frase famosa de John Wesley: o mundo é a minha paróquia. Se vocês não deixam eu pregar aqui, eu vou pregar lá fora. O mundo é a minha paróquia. Porque o John Wesley trouxe o evangelho social. Esse é o evangelho de Cristo. Não esse evangelho de pregação de dinheiro, de catação de dinheiro e de forçar as pessoas a darem dinheiro. Esse não é o evangelho de Cristo. Jesus disse: de graça recebesse, de graça dai. Nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo fala à igreja. Mas tem muitos que estão pregando por dinheiro. Eu lembro que quando eu era seminarista, com 21 anos, na minha primeira faculdade teológica, ali tinha um rapaz que trabalhava na fábrica de bombom garoto, e o deão do seminário perguntou: quando vocês forem pastorear, vocês querem pastorear qual igreja? Eu disse: qualquer igreja que me derem
pode ser até pequena, eu vou pastorear. Mas aí ele disse: não, eu quero uma igreja muito grande, que possa me dar 10 salários mínimos, que possa me dar um carro zero na minha garagem e uma casa, uma mansão. É isso que eu quero. Então ele definiu a quem ele queria servir. Ele queria servir a Mamon e não queria servir a Jesus. Porque para ele o mais importante não eram as almas. O mais importante para ele era a riqueza. Então Jesus está trabalhando exatamente nisso aqui na igreja de Laodiceia. Entrarei em sua casa, com ele cearei ele comigo. Quando você recebe Jesus na sua casa, você tem que renunciar a certas coisas. Quando Zaqueu recebeu Jesus, ele era rico. Ele disse: eis que dou metade dos meus bens para os pobres. E se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Mas hoje, a tal teologia da prosperidade quer tirar das pessoas até o que eles não têm. Em nome da Bíblia. Em nome da Bíblia. Querem usar a Bíblia como respaldo do Velho Testamento, mas ninguém usa o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento vai contradizê-los, vai envergonhá-los. Vai envergonhá-los. Porque estão ajuntando tesouros aqui na terra. Foi o que Napoleão Bonaparte disse. Os bispos aqui da terra dizem que tem um tesouro lá no céu, mas não podem ver as riquezas aqui da terra. Então, gente, vamos botar a mão na consciência. Vamos olhar o mundo ao nosso redor e vamos ver, alguém precisa de nós. Alguém precisa de nós. Há uma vida que precisa de você. E Jesus quer entrar na sua vida e na vida dele. Que Deus possa te abençoar. E abençoar a todos que precisam. Que o nosso mundo seja transformado pela mensagem de esperança que há em Cristo Jesus. Em Apocalipse 3:20 tem uma exortação bíblica para uma igreja muito rica, a igreja de Laodiceia. E Jesus começa dizendo as seguintes palavras: eis que estou à porta, vírgula, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, vírgula, e abrir a porta, vírgula, entrarei em sua casa, vírgula, e com ele cearei, vírgula, e ele comigo. Eu fiz questão de colocar os pontos e as separações, para que fique bem compreendido o que Jesus queria dizer à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E era a igreja mais rica que tinha. Era a maior igreja. Seria hoje, nos nossos dias, uma da... Escolhe aí a maior denominação evangélica que existe. Há alguns teólogos que acreditam que se trata da igreja em várias épocas.
mas há teólogos que acreditam que seja a uma igreja específica. Mas eu acredito que é a uma igreja específica. Mas pode ser aplicado também a todas as denominações e templos. Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei, e ele comigo. Na verdade, aquela igreja, porque se você olhar o contexto, você vai ver que Jesus está dando uma dura exortação àquela igreja no ano 100 depois de Cristo, ou seja, 67 anos depois que Jesus havia assunto ao céu. Ele volta à terra